Quais são as características das células velhas? Para uma célula envelhecer, são 6 marcos diferentes. A gente tem os marcos de redução da informação da célula. Quem carrega a informação é o DNA, tanto no núcleo da célula quanto na mitocôndria. Então, a gente tem uma redução dessa informação. Em última análise, é uma redução das bases nitrogenadas do DNA, ou elas são escondidas por proteínas que silenciam essas bases nitrogenadas, né, esses genes. E a gente tem, por outro lado, o acúmulo de lixo. Então, a gente pode classificar, subclassificar essas dois grandes grupos, né? A primeira subclassificação seria dano ao DNA nuclear. Então, dentro do núcleo é onde produz todas as suas proteínas, né? Ou quase todas, porque algumas são no DNA mitocondrial. Mas assim, de onde vem a informação para você produzir a maior parte de todas as proteínas do seu corpo? Claro que, como as células têm o DNA todos iguais entre elas, tem muitas células que têm partes silenciadas e partes ativas, para você dizer, ah, não, essa célula produz só proteína de músculo, por isso que ela é músculo. Essa célula produz só proteína de neurônio, por isso que ela se transformou num neurônio. Porque certas regiões do DNA estão ativadas, certos genes estão ativados e certos genes estão desativados, né, para ser um neurônio ou para ser um músculo. A gente vai perdendo essas informações no DNA nuclear, então vai lá um radical livre, bate e arranca uma base nitrogenada. São 4 tipos de letrinhas, né? Adenina, timina, guanina e citosina. Vai lá e arranca uma guanina, por exemplo. Você tem um sistema de reparo do seu DNA. Quando arranca uma base nitrogenada, a gente chama de reparo de base. Aí tem um outro sistema quando arranca um nucleotídeo inteiro, que é o reparo de nucleotídeo. E assim por diante. Tem um sistema que quando o radical livre vai lá e quebra a cadeia no meio, a gente tem o reparo da cadeia. Tá? Com o tempo, você vai perdendo essas informações. Esse reparo do DNA não vai funcionar para todas as agressões que você sofre e você vai acumulando essas perdas. Então, uma célula velha é uma célula que alterou muito os genes por esses radicais livres que foram lá, bateram e arrancou, ou modificou, ao invés de citosina virou guanina. Aí, quando vai imprimir a proteína imprime errado, porque era citosina que tinha que ter ali e virou guanina. Né? Então, essa perda de informação, cada informação do DNA é muito importante e a gente tem uma perda. Na mitocôndria também acontece isso. Ela fabrica muitas proteínas mais para uso próprio, né, para, por exemplo, aumentar a produção de mitocôndrias, proteínas que fabricam partes dela mesma. Então, quando você tem essa agressão ao DNA mitocondrial, também você vai perdendo informação. Então, é como se você fosse arrancando páginas de um livro e quando você vê, você não consegue mais ler o livro, né? E do outro grande grupo de lixo, tá? Lixo a gente pode subclassificar em lixo intracelular. Aí entra a lipofuscina, que é aquele pigmento que engloba um monte de proteínas, lipídios, metais e vai virando uma coisa gigante. A gente tem a alfa-sinucleína, que é principalmente ela acumula em neurônios. A gente tem a proteína tau, que também acumula em neurônios. Então, esse acúmulo de proteínas velhas que já foram usadas, já sofreram ações de radicais livres e já estão inativadas, é o acúmulo de lixo intracelular. A gente tem o acúmulo de lixo extracelular, que é uma outra subdivisão. Daí entra, por exemplo, proteína beta-amiloide, que causa Alzheimer, junto com a proteína tau e a alfa-sinucleína, são as 3 que estão relacionadas ao Alzheimer, né, o acúmulo delas dentro e fora da célula. A gente tem... e daí quando você fala de proteína tau e alfa-sinucleína, você está falando mais de Parkinson. A gente tem o acúmulo de
principalmente isso, lixo intracelular e extracelular, né? A gente tem um outro, vamos dizer, subgrupo de causas do envelhecimento, que é o próprio acúmulo de células velhas, né? Mas esse acúmulo de células velhas sempre está relacionado ou à perda de informação no DNA ou acúmulo de lixo, né? Então vai aumentando a quantidade de células velhas num tecido.